Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, as maiores dificuldades, desafios e também oportunidades para a filosofia acontecem exatamente naqueles períodos de transição, naqueles períodos em que o novo e o antigo parece que estão ali em luta para ver quem se estabelece. E hoje eu quero falar com vocês sobre o livro, sobre um trecho do livro do Will Durant. Eu prefiro falar Will Durant, que é mais fácil em língua portuguesa. Will Durant foi basicamente ele era mais um historiador. E ele escreveu vários livros, inclusive junto com a sua esposa. Mas como ele era um erudito, alguém que conhecia bastante filosofia, ele também se enveredou pela história da filosofia e arriscou escrever sobre filosofia também. Ele não era um filósofo do sentido moderno, né, um profissional filósofo, mas ele era alguém que refletia sobre questões filosóficas. E eu gosto bastante da forma como ele faz as suas reflexões. E o interessante é que o Will Durant, ele tinha uma mente um tanto progressista, um tanto libertária, não chegava a ser um socialista, ele fazia críticas ao socialismo, mas ele também não era um conservador. Bom, é bem comum, uma mentalidade muito comum de sua época. Ele é um homem que nasceu no final do século XIX, 1885, se eu não me engano. E esse livro, especialmente, ele vai escrever em 1929. 1929. E o período, essa época na qual o Will Durant escreve esse livro, o livro Filosofia da Vida, essa época é uma época, assim, bastante turbulenta, né? 1929 é uma época de crise forte no Ocidente. O Will Durant, um norte-americano, ou seja, vivendo aquele momento de crise, né, econômica, um período pós-guerra, ou entre guerras, né? Ele não sabe que vai ter uma outra guerra, mas ele está ali no período entre guerras. E é um momento que estão acontecendo diversas mudanças na sociedade, diversos debates, diversos conflitos. É um período assim em que a sensação que se tinha era de decadência ou de destruição de velhas certezas, né? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, como o Modris Ekstens explica e apresenta para nós, é um período de um conflito entre duas visões de mundo, uma visão mais futurista e uma visão mais tradicionalista, né? Isso aparece muito na Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, tudo isso fica meio em suspenso, né? Começa a haver uma grande sensação de desintegração. Desintegração das certezas, desintegração dos costumes, desintegração das tradições, tudo aquilo que era muito certo na cabeça das pessoas, nesse período especialmente, está tudo assim meio em suspenso, meio fluindo, né, vamos dizer assim. E essa época, e aí o Will Durant vai colocar isso no começo, esse trecho está no começo do seu livro Filosofia da Vida, tá logo no comecinho, que ele chama de O Convite. Ele está fazendo convite para o leitor para que esse leitor ingresse nessas reflexões filosóficas. E ele vai falar o seguinte, olha, é uma repetição da era de Sócrates. Também na Grécia Antiga, naquele momento, parecia que uma desintegração dos antigos costumes. A religião grega estava sendo colocada em discussão, sabe? As velhas formas de governo estavam sendo colocadas em discussão. O fim da aristocracia, certo? Na Grécia. E em 29 também, né? Aqueles aristocratas ingleses, né? Americanos não, porque americano nunca teve, pelo menos no sentido tradicional, mas existe uma decadência da aristocracia, da forma como nós
conhecemos, como ela ficou estabelecida. Então, chega naquele momento de 1929, aquela era, naquele período pós Primeira Guerra Mundial, é um período em que parece que nada está estabelecido, nada é certo. É um período que parece que tudo está em transição. É um período, por exemplo, que a experiência da União Soviética estava a todo vapor naquele momento, estava começando a experiência fascista, certo? Aqui no Brasil também estava começando algumas turbulências, o mundo estava em polvorosa, principalmente oscilando entre o que era antigo e o que estava tentando se estabelecer como novo. Então a gente poderia sintetizar que aquele momento era um momento de experimentação. Essa era a palavra do momento, experimentação. Experimentação em tudo, nas artes, né? Na década de 20, aqui no Brasil, teve a Semana de Arte Moderna. Tudo experimental, tudo novo, tudo diferente. As coisas, e aí o Duran vai fazer ele vai fazer esse realce, né? As coisas parecem fluir agora sem um ponto de apoio. As coisas parecem que não tem mais nada você faz com certeza. Isso é interessante porque, pensem comigo, se você está num momento da vida em que você não tem onde se apoiar porque as tradições não te garantem nada, os valores não são certos, então tudo que você vai fazer precisa ser pensado. Tudo que você vai fazer precisa ser calculado, né? Porque você não tem mais aquele apoio de uma tradição que permite que você faça as coisas mais ou menos sem pensar, né? Mais ou menos de maneira natural e instintiva. O Duran vai falar isso. Parece que não é mais possível agir de maneira natural e de maneira instintiva. Porque agir de maneira natural é repetir os padrões daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe, que não precisa pensar muito, né? O mundo sempre foi assim, é assim que eu aprendi, é assim que está estabelecido, para que eu vou pensar muito? Eu simplesmente ajo dessa maneira. Quando você tira esse alicerce, quando você tira esse chão, as pessoas parece que não podem mais viver assim, sem pensar. Todos os nossos atos precisam ser pensados. E eu estou fazendo essa comparação porque que eu acho importante. Da mesma maneira que o tempo do Will Durant, que ele escreve esse livro, década de 20, é muito semelhante não, mas é semelhante em alguns pontos com a época de Sócrates, também é semelhante à nossa época hoje. Nós também vivemos numa época em que os valores tradicionais parece que, eles não têm muita importância. Eles parece que não nos dão mais sustento. Pelo contrário, talvez hoje ainda seja pior, mas na década de 20 também era mais ou menos assim. Seguir naturalmente os instintos naturais e os valores e as tradições parece que até fica arriscado hoje em dia. Você já não tem nem segurança se você vai agir de maneira natural, se você não vai estar entrando em conflito com aquilo que o tempo atual espera. Então imagina a insegurança que isso dá. A insegurança que isso dá. Isso faz as pessoas, obviamente, viverem num mar de dúvidas. E num mar de racionalizações, porque tudo a gente precisa explicar, pensar. Eu faço alguma coisa, eu vou usar uma palavra que sempre se usou na vida. Aí, de repente, essa palavra não pode mais ser usada porque dizem que não, essa palavra não vale mais, essa palavra é preconceituosa. E aí você fala, poxa, mas eu não estou sendo preconceituoso, é apenas uma maneira de expressão. Então eu tenho que pensar, quer dizer, para agir, para falar, para se manifestar da maneira como sempre se manifestou no mundo, agora já não me serve mais esses padrões. Eu preciso tomar cuidado. E o pior, eu já não sei mais o que fazer, essa é a verdade. Porque são tantos novas exigências, novas determinações, novas expectativas, que eu já não sei mais como agir. Antigamente, nos períodos mais estáveis, você simplesmente faz aquilo que todo mundo faz. É mais ou menos simples. Agora não. Agora eu não sei o que fazer
Eu não sei se o que eu estou fazendo é certo, é errado, vai ser bem recebido, entendeu? Então essa é a reflexão do Duran, que eu acho que serve muito bem para nós também. Para nós também. Só que o fato é certo, e é isso que eu quero falar com vocês. Não dá para viver apenas na experimentação. Não dá para viver apenas com o novo. Não dá para simplesmente renunciar tudo que nós sabemos e aprendemos e impor coisas novas e exigir novos comportamentos de uma hora para outra. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Se nós formos aceitar esse tipo de vida, nós vamos enlouquecer, como muita gente está enlouquecendo. Se nós aceitarmos que tudo agora tem que ser diferente, nós vamos nos sentir simplesmente boiando no universo, sem qualquer segurança. E isso para a alma humana é horrível. Nós precisamos de segurança, nós precisamos de algo que nos dê uma certa direção. E é para isso que existem as tradições, é para isso que existem os costumes, é para isso que existem é para isso que existe a sabedoria estabelecida. Nós não podemos renunciar isso. Nós não podemos simplesmente jogar fora e falar, começa do zero, vamos fazer um grande reset. Olha a importância disso. Olha a relação disso. Não dá para fazer um grande reset na nossa vida, no nosso comportamento. Não dá. Não dá. Eu não estou falando que nós vamos negar o novo. Esse é o ponto. Não é negar o novo. Veja, o Will Durant, que escreveu isso, que escreveu sobre isso, refletiu sobre isso, ele não era nada, não era uma pessoa conservadora. Ele era até bem progressista. Ele militou pelos direitos civis, ele era um cara bem aberto para essas coisas. Então não é isso, mas a reflexão dele tem sentido, não é isso, não é a questão de você, você tradicionalista, não é isso, falar que tudo que é antigo é melhor, não é isso. Mas o fato é que não dá para você viver numa civilização que apenas quer impor novidades, 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 e quer que nós neguemos tudo o que passou. Entende? Se nós fizermos isso, nós não vamos entender nada da vida. Não vamos conseguir nos direcionar nessa vida. Vamos ficar perdidos porque nós não temos algo que nos dê um norte. E se nós ficarmos perdidos, o que vai acontecer? Alguém vai vir e vai dar direção para a nossa vida. Talvez seja exatamente o que os grandes poderosos queiram, né? Então qual é a proposta da filosofia, do trabalho de filosofia? É fazer com que nós aprendamos a ter uma perspectiva superior, ou seja, olhar com uma perspectiva mais ampla. E quando eu falo perspectiva mais ampla, não é apenas mais ampla no presente, saber olhar tudo que está acontecendo agora. Isso é importante, mas é no espaço e no tempo. É uma perspectiva ampla também, como se você pudesse olhar de uma só vez para todo o passado, incluindo o presente. Tá entendendo? É você conseguir olhar como se quase como um olhar divino, né? Tudo como se fosse um tempo só. E aí conseguir ver tudo numa visão de conjunto. Numa visão de conjunto. Porque quando a gente tem a visão de conjunto, a gente consegue conectar as coisas, né?
não tem assim novidade. A gente fala assim, opa, isso aqui que está acontecendo agora tem relação com aquilo que aconteceu ontem, que tem relação com aquilo que aconteceu anteontem. Então isso tem um sentido, as coisas não estão assim boiando, né? Não estão assim seguindo sem direção. Não, tudo tem algum sentido, tudo tem alguma conexão, tudo tem alguma ligação. Então a proposta é nós aprendermos a fazer isso, a olhar as coisas como uma ligação, não sermos surpreendidos e não cairmos nessa exigência de que tem que ser novo, tem que ser diferente, tem de ser revolucionário. O que é a visão revolucionária? É exatamente aquela visão que quebra com todo o passado e fala, vamos começar do zero. Mas se você começar do zero, você é um estúpido, porque o pouco de conhecimento, compreensão, inteligência que nós temos é fruto do acúmulo. Se uma geração mais nova é mais abençoada que as antigas, é apenas em um único ponto. É ela ter o acúmulo do que os outros já pensaram, já pronto para ela, né? Muitas coisas nós não precisamos pensar. Não é que nós não precisamos pensar. Muitas coisas já foram pensadas. Nós apenas precisamos ter acesso a esse pensamento e talvez acrescentar. Talvez. Cada vez menos nós precisamos acrescentar novas ideias. Porque cada vez mais as pessoas já debateram as ideias. Né? A pior coisa de um filósofo é quando ele acha que ele vai estar inventando a roda. Quando ele acha que pode... um pensamento super novo. Pode acontecer, é bom que aconteça. Mas antes disso, é necessário acumular, absorver tudo aquilo que já foi pensado e já tem muita coisa. Então nós não podemos abrir mão disso. Temos que ter essa visão de conjunto. Por isso que é importante entender a história do pensamento. A história mesmo, a história política, a história da sociedade. Tem que entender como essas coisas funcionam, por que as coisas existem, porque nada que existe hoje não tem um motivo. Se existe uma tradição, se existe um costume, tem um motivo. Pode ser que diante das mudanças circunstanciais, civilizacionais, exigências novas da própria estilo de vida que se tem, pode ser que alguns costumes realmente fiquem meio démodé. Claro que pode acontecer. Ninguém aqui quer ficar mantendo os mesmos costumes sempre. Os costumes podem variar sim. Mas tem que ver dentro da visão de conjunto. Por que pode variar? Tem sentido variar? Abolir um costume, será que não está ferindo algo fundamental para a existência urbana? Sabe? Tem que ter tudo isso. Esse debate é importante nós fazermos. O problema é que as pessoas têm medo de encarar o conjunto. E aí o Durão ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai falar assim, sabe por que as pessoas têm medo de encarar o conjunto? Porque quando você tem uma visão especializada, ou seja, quando você apenas olha um pedaço da realidade, se fecha nele, aquele pedaço ele vai fazer sentido nele mesmo, certo? Ele tem uma compreensão fácil, é um círculo fechado. Então você coloca toda a tua realidade da vida ali, toda a explicação para tudo está ali com base naquele recorte, fica tudo muito fácil. Agora, quando você sabe que você tem que sair desse recorte que te dá segurança, que te dá estabilidade ou aparente estabilidade, e tem que abrir e começar a olhar para tudo, aí a coisa pega, porque aí você pensa, meu Deus, o negócio é mais complexo do que eu imaginava, as conexões não são tão simples, não são tão óbvias, e aí você vai precisar refletir e pensar. Por isso que a grande parte das pessoas prefere ficar ali na visão mais fechadinha, mais especializada. Mas nós que estamos aqui não, né? Nós queremos ter uma visão correta das coisas, ter uma visão de conjunto, ter uma visão aberta, entender. Então sempre busque entender o conjunto. Tanto o conjunto presente, ou seja, todas as relações no espaço que existem agora, mas também o conjunto no tempo, ou seja, todas as ligações na história, a evolução, a cronologia, entendeu? Isso é fazer filosofia. Filosofia é buscar essa perspectiva total.
E, nas palavras do Will Durant, é tirar a unidade do caos. Porque tudo parece um caos, né? Principalmente nesses tempos que as coisas estão mudando. Se, naquele momento do Durant, 1929, as coisas estavam estavam, parece que em decadência, em desintegração, agora não é diferente. Todo mundo que nós conhecemos, o mundo que nós conhecemos, parece que está sendo colocado de ponta cabeça. Estão querendo virar tudo. Estão querendo mudar tudo. Todas as nossas... Né, nós vivemos, eu tenho 45 anos neste exato momento, e todas as minhas certezas estão sendo colocadas em questão. Todas as minhas certezas estão sendo colocadas em questão. Um rapaz, uma moça de 20 anos, que converse comigo, que ela ou ele tenha sido, crescido no meio aí de escola, com esses novos ensinamentos, eu sou um dinossauro com as minhas ideias. Eles olham para mim como alguém que os escandaliza. Por quê? Porque o meu mundo, e olha que eu não sou, assim, tenho 45 anos, eu sou uma pessoa dos anos que cresceu nos anos 80 e 90, ou seja, não sou uma pessoa antiga, né? Mas o meu mundo já está sendo colocado abaixo. Meu mundo parece que já não tem mais nenhum sentido dentro disso que estão apresentando para nós. Então, saber entender o que está acontecendo, saber ter uma visão de conjunto, pegar toda essa fragmentação e esse caos que se apresenta na nossa frente e transformar isso numa unidade, ou no máximo que a gente puder, transformar isso numa unidade de pensamento, é o que nós temos que fazer. Essa é a proposta do Will Durant nessa introdução, nesse convite que ele chama do seu livro Filosofia da Vida. Tá? Então, é isso que nós vamos buscar. Sempre busque a visão de conjunto. Sempre tente entender as coisas de uma perspectiva maior. É por isso que eu não sou muito chegado nessas manifestações de redes sociais instantâneas. Eu nunca gostei de manifestação instantânea, porque se você se deparou com um fato agora, como é que você vai ter uma visão de conjunto? É impossível, você só está vendo o fenômeno, você não teve acesso a nada para entender o conjunto daquilo ali. Né? Então eu nunca gostei. Nunca gostei. Eu sei que o pessoal trabalha aí, né, com opinião, o pessoal de Twitter. Eu acho aquela coisa do Twitter horripilante, aquela coisa de ficar ali na hora, falando, escrevendo. Tem lá o seu valor, é interessante, mas não é para mim. Eu prefiro tentar entender o conjunto da obra. Tentar entender as conexões. Eu acho que é isso, se nós queremos desenvolver uma personalidade filosófica, uma mente filosófica, é isso que nós temos que fazer. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima.